Abril 20, 1 Samuel 31. É o último capítulo do primeiro livro de Samuel. Os filisteus pelejaram contra Israel e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram Saul e seus filhos e mataram-nos. E peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu homem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o moço não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu homem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Olha a diferença de antigamente para hoje. Antigamente as pessoas se preocupavam com a sua honra, com o seu nome, com o que os outros pensariam dele. Especialmente um homem guerreiro. Ele ficava preocupado até com o que iam pensar dele depois de morrer. Ele não queria ser morto por um incircunciso, alguém que não fosse do povo de Deus, que não estivesse em aliança com Deus. Ele preferia que um matasse ele que fosse da aliança, para que não escarnecessem dele. A preocupação dele até depois de morto. Hoje, os homens não têm a menor preocupação mais, infelizmente a maioria, claro que há as exceções, não estão nem um pouco preocupados com o que pensam dele. Eles roubam, eles fazem miséria, dão golpe e que se dane o que os outros estão pensando. Eles se esquecem que sobra para a família, que a família vai carregar, os filhos vão carregar a vida toda aquilo. Eles não estão nem aí, que se dane. Eles querem é roubar, é isso que eles querem. Então, não estão preocupados com absolutamente nada, completamente diferente dos homens antigamente, que se preocupavam até o que iam pensar deles depois que eles estivessem mortos. Olha a diferença. Nesse ponto, eu acho que nós evoluímos, né? Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Jonatas morreu também. E o seu homem de armas também. E também todos os seus homens morreram justamente naquele dia. Morreu todo mundo. Coisa horrível. E vendo os homens de Israel que estavam dessa banda do vale e da banda do Jordão, que os filhos de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades, largaram as cidades que fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. A cabeça morreu, né? Ficou todo mundo sem cabeça. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia despojados mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Foram anunciar para os ídolos a morte de Saul e a vitória sobre Israel. Eles eram os deuses falsos, né? E puseram as suas armas no templo de Astarote e o seu corpo fixaram no muro de Bet-san. Que humilhação! Ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valente se levantou e caminharam toda a noite, que era longe, e tiraram o corpo de Saul e de seus filhos do muro de Bet-san e vindo a Jabes o queimaram. Esses moradores eram daquela cidade que estava sitiada pelos filisteus e que o Jonatas salvou. Jonatas e Saul, né? Jonatas primeiro, depois Saul com o exército. Então essas pessoas, os valentes, tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. E foi assim que morreram Saul, Jonatas e os 2 outros filhos dele, Abinadab e Malquissua.